Olá pessoal, meu nome é Everton e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o Philodendron Pink Princess. Além das dicas de cuidado, eu vou mostrar para você como multiplicar a sua planta. Fica comigo até o final, que no final vai ter um reenvasamento das minhas plantinhas aqui. Eu vou estar mostrando passo a passo aí para vocês. Antes de seguir com o vídeo, já peço a você que deixe aquele like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, você que ainda não é inscrito. Isso nos ajuda muito, ajuda o canal a crescer e eu conto com você para isso, pessoal. Bora lá! Pessoal, eu tenho aqui essa planta, apesar de ser assim, tá muito bonita, né, esse exemplar aqui, ela é uma planta jovem ainda que eu obtive a partir de uma matriz. Infelizmente, eu vou mostrar para vocês hoje aqui nesse vídeo que essa matriz ela veio ocorrer um acidente com ela e aí eu precisei, né, replantar, fazer novas estacas, e aí elas vieram a estar aqui brotando, e hoje eu vou fazer esse reenvasamento, separando aqui essas mudas, para que elas possam se desenvolver melhor, cada uma no seu vaso. Mas antes disso, pessoal, vou falar para vocês as dicas de cuidado com essa plantinha aqui, que é isso que você deve estar procurando no vídeo. Vamos lá, dicas de cuidado. Antes de eu me aprofundar um pouco nisso, vou falar um pouco da origem da planta. Eu sempre gosto de trazer para vocês a origem da planta, porque isso também é muito bom você saber, né, de onde essa planta vem, para você entender o que deve ser aplicado nela. Essa planta aqui ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, ela é um cultivar. Quando eu digo cultivar, é aquela planta que você não encontra na natureza. É uma planta que vem, ela é obtida a partir de cruzamento, de variedades, enfim. Então é uma planta que você não, procurando por aí em bosques, você não vai encontrar ela de forma livre na natureza. O que torna ela um pouquinho salgada, o preço dela no mercado aí, porque quanto mais, né, difícil de se encontrar, maior acaba sendo o preço dela. Então, vamos fazer para ter a sua planta, o seu Philodendron Pink Princess, assim, com uma coloração vistosa, um Philodendron bonito. Bem, primeiramente, luminosidade. O Philodendron ele não gosta de ambientes muito escuros, né? Você vai ver aí que não é uma planta de sol direto, não é uma planta que vai ficar embaixo do sol esturricante, que isso vai matar a sua planta, mas é uma planta que gosta de ambiente claro, luminoso, né? Então você vai deixar ela numa varanda, em um ambiente assim, próximo a uma abertura de janela. Se você trouxer muito para um ambiente muito interno à sua casa, ela vai ficando cada vez mais verde e perdendo esses tons assim, desse rosa bonito, né? Essa variegação que a gente chama. Então plantas variegatas, elas tendem a gostar de luminosidade. Quanto mais escuro for o ambiente, mais clorofila elas vão produzindo, mais verde vão ficando e perdendo essa característica aí que confere essa beleza da planta. Uma outra coisa também, ia falar mais para o final, mas já vou falar logo em seguida, que tem muito a ver com essa questão das cores. Adubação. A adubação da sua planta, quando você for adubar o seu filodendro, se atente pelo NPK e aquele último númerozinho lá, o K, né, que está relacionado ao potássio, você fornecer o potássio com a numeração sempre um pouquinho maior ou igual, né, 10, 10, 10, nunca o potássio abaixo, que é que o K, ele sempre tem que ter uma numeração um pouquinho ou igual ou um pouquinho superior aos outros. Por quê? É o potássio que vai conferir também essa beleza aqui de coloração ao filodendro. Em quanto tempo deve ser feita essa adubação? Bom, o filodendro, ele é uma planta, o filodendro Pink Princess, tá? Porque alguns filodendros, eles tendem a um crescimento mais rápido, mas o Pink Princess, ele não cresce de forma tão rápida, tão exagerada. O metabolismo dele é médio a lento. Então, assim, vai demorar muito tempo até você ter uma planta desse tamanho aqui. Então, a adubação deve ser fornecida pelo menos aí uma vez por mês. Quando as plantas, para você entender um pouco sobre a adubação, quando você tem uma planta que ela tem um crescimento muito rápido, folhas muito rápidas, então brotação muito rápida, isso indica que o metabolismo dessa planta é um metabolismo acelerado. Então, se você fornecer adubo de 15 em 15 dias, essa planta ela vai se nutrir e aquilo vai estar ideal para ela. Quanto mais lento o metabolismo, mais tempo vai demorar essa adubação. Então, assim, uma vez por mês é o suficiente para que você tenha essa planta se nutrindo bacana. Agora, o que eu faço aqui? Além de estar fornecendo o NPK geralmente eu coloco 5, 10, 10.
O nitrogênio eu coloco um pouquinho menor, um pouquinho, né, uma quantidade um pouquinho mais baixa, e forneço também aqui uma torta de mamona, um esterco junto aqui ao substrato, que a planta ela vai se nutrindo do nitrogênio para não ficar assim um exagero de nitrogênio. Então eu coloco, quando o NPK eu coloco um pouquinho mais baixo, né, o nitrogênio ali, e faço essa adubação orgânica que a planta vai se nutrindo e tendo um fornecimento de nitrogênio gradativo ali para ela disponível. Bom, com relação à rega, como que deve ser a rega do filodendro? Bem, o filodendro Pink Princess, ele precisa de uma rega assim gradativa, uma rega que não seja tão frequente. Ou seja, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana no máximo, dependendo da sua região. Se for uma região muito seca, né? Mas ele é uma planta que ele vai te dizer quando ele necessita de água. Você pode observar pelo substrato dele, né? Fazendo um testezinho aqui, vendo se tá úmido ou não, ou até pelas folhas. Quando ele está assim, em pé, está bem erguido, é porque ele está bem hidratado. Quando ele está desidratado, precisando de uma rega, as folhas dele ficam bem para baixo. Ele, naturalmente, você vê, observando a planta, você percebe que ela não está legal, né? Está te dizendo que ele precisa de uma rega ali. Mas é isso. A base aí 2 ou 3 vezes por semana no máximo. Bom, falei um pouco agora sobre a rega, eu vou falar sobre substrato. Como que é o substrato dessa planta? Tá vendo como que um assunto vai sendo ligado ao outro? A planta, as necessidades dela se interligam, né? Se comunicam. Então, assim, esse substrato ele vai estar diretamente ligado à rega. Como assim diretamente ligado à rega? Bom, se ele não gosta muito de umidade, com uma umidade tão frequente assim, então esse substrato ele tem que ser um substrato bem drenável, assim. Aqui, esse substrato, para ele ser drenável, o ideal é que você utilize aí um substrato fibroso, que as fibras elas têm essa característica, né? A areia ou as fibras, mas de preferência as fibras, porque a raiz do filodendro se desenvolve muito bem entre as fibras ali. Então, fibra de coco, mesmo substrato que às vezes você utiliza numa orquídea, né, você pode estar utilizando aqui. Eu costumo utilizar ou fibras de coco, palhas de arroz carbonizado. Então, você pode estar trabalhando essas fibras no seu substrato ali, juntamente com a matéria orgânica, e estar fazendo esse substrato ideal aí para sua planta, para o Philodendron Pink Princess. Esse substrato, ele não vai acumular água, a água vai passar por ele, esse substrato fibroso, e vai embora. Então, assim, ele vai ficar umedecido, porém não encharcado. É essa a característica aí que o substrato deve conferir à planta. Pessoal, outra coisa também, característica dessa planta. Essa é uma planta que ela pede tutor. Como assim pede tutor? Não sei se você já observou isso, se você é novo nesse ramo de cultivo de plantas, ou se você já tem algum tempo que cultiva, você já sabe do que eu estou falando. O tutor é aquela haste, né, que você coloca ao lado da planta, que essa planta ela vai subindo. Na natureza, ela tem, os filodendros, geralmente, né, eles têm essa característica de ter um apoio de uma árvore, de um tronco, que eles vão subindo. E aí, aqui, ó, essas raízes aqui adjacentes aqui, tá vendo? Ela já, naturalmente, se você colocar esse tutor aqui, ela vai se grampear aqui nesse tutor e ele vai se desenvolvendo acompanhando esse tutor. Geralmente, quando você faz isso, a planta ela tende a um boom de crescimento um pouquinho mais elevado, um pouco maior, né? A rapidez com que ela se desenvolve. Então, esse tutor aqui, né? Ele pode ser um tutor do tamanho da planta, mas geralmente é bom colocar um pouquinho maior, porque a planta ela vai crescer. E quando chegar no limite do tutor, você tem duas opções. Ou você troca esse tutor e coloca um maior, ou você faz um corte na planta, podando ela do tamanho ali, limite ali que você queira no seu tutor ali, se você não quiser que a planta se desenvolva muito dentro da sua casa. Tem pessoas que também cultivam uma pendente. Pendente é o quê? Você vai deixar ela crescer, ela vai fazer esse formato aqui em volta do vaso, só que chega um momento que ela vai pendendo e ela começa a buscar a luz, então ela vai fazer uma envergadura bem interessante. Se você coloca ela no alto de uma prateleira, vamos imaginar que seja uma prateleira isso aqui. Ele vai crescer, vai curvar e vai começar a subir em direção à luz. Então, forma aí um cenário bem bacana. Então, como eu falei aqui referente a essa poda dela aqui no tutor, aí já vou entrar em outro assunto, que é a reprodução. A reprodução dessa planta aqui, geralmente, ela se dá por estaquia.
né, ela até dá flor, né? A flor está diretamente ligada à forma como que as plantas se reproduzem. Só que demora muito esse processo de floração dela. E aí, nós fazemos o quê? Nós fazemos estacas dela. A partir desse momento que você faz a poda, você já pode tirar aquele talinho ali e fazer o plantio desse talinho, dessa estaca, né? Em outro vaso, em outro recipiente, para que ele venha enraizar. Mas como que deve ser feito isso? Bom, aqui, né, trazendo esse exemplo aqui para vocês, parece que está um pouco solto, né? Aqui a forma como que eu plantei. Por quê? A estaca ela não pode estar muito aprofundada no substrato. Se eu enfincar muito lá dentro, soterrar, colocar muita terra, muito substrato em cima, essa estaca ela apodrece. Então essa é a dica de ouro aqui da reprodução do Philodendron Pink Princess. Você que quer multiplicar essa planta, quando fizer as estacas, coloca ali, né, um pouquinho de substrato em cima, mas deixa a raiz assim um espaço livre para que essa raiz ela possa penetrar nesse substrato e se desenvolver de uma forma natural. Assim, se você forçar muito substrato em cima, naturalmente vai dar fungo e pode apodrecer a sua estaca e você perder o seu trabalho aí. Então, ao tempo que eu produzo, que eu trabalho com essa planta já tem algum tempo, eu não tenho muito problemas com relação a pragas, né? Por que isso? A planta ela tem uma toxidez natural. Então, se você tem aí pet na sua casa, criança, se atente a isso, né? Deixe a planta num ambiente um pouco mais elevado, uma situação onde que a criança ou esse pet que ele não venha ter condição de ingerir essa planta porque ela é tóxica. Quanto menos problema uma planta tem, muitas vezes com lagarta, com algum tipo de praga, isso está associado diretamente à toxidez que essa planta possui. Então, assim, por um lado é bom, né? Não sofro com problema de praga. Porém, plantas que são assim, geralmente isso é uma defesa natural e essas plantas, suspeite delas que elas são tóxicas, tá bom? O Philodendron Pink Princess, ele obedece essa regra. Ele é muito bonito, tem essas colorações, não sofre muito ataque de pragas, porém, isso está associado à toxidez que ele tem. Vou reenvasamento aqui agora dessa planta, mostrar para vocês aí, que ficou até agora no vídeo. Convido você a ficar até o final. Primeiramente, do que eu vou precisar? Bem, eu tenho ali 2 mudas, vou precisar de 2 vasos, né? Cada vaso, cada muda em seu vaso. E aqui 2 mantinhas. Ah, mas você não vai usar pedrisco no fundo? Não, não necessariamente. Isso é uma coisa que pode ser facilmente contornado sem problema nenhum, sem estresse nenhum. Principalmente quando você lida com um substrato fibroso, que não retém tanta água, né, que ele já tem essa dispersão de água, você pode simplesmente colocar só a mantinha aqui. Bom, tive o cuidado aqui de molhar, né, fazer uma rega meia hora antes, né, isso é interessante você fazer para poder a sua planta, como você vai fazer uma agressão nas raízes dela, né, você vai estar mexendo aqui, então é interessante que você regue para que dá uma condição um pouco melhor para essa planta antes de você fazer essa agressão nela. É uma espécie de um carinho antes da agressão, na verdade, né? Então, vamos lá. Vou mexer aqui, preciso separar esse substrato velho do substrato novo? Não. Por que que não? Esse substrato aqui ele pode ser mesclado, porque essa planta, né, como você pode observar, que é uma planta que está saudável, né, ela está se desenvolvendo bem, está crescendo bem, então esse substrato aqui ele está ok para mim, ele é um substrato saudável. A partir do momento que eu tenho problemas com a minha planta, que eu estou suspeitando de que ela está doente de alguma forma, que possa ser fungo, que tem alguma coisa e que você vai mudar esse substrato por conta disso, aí sim, aí você descarta esse substrato, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Vou fazer aqui algum movimento aqui para que ela possa ir se desprendendo, né? Essas raízes possam ir se desprendendo. Vou tomar o cuidado de estar aparando aqui. Eu não vou puxar essa planta não, por quê? Essas raízes, é uma planta ainda jovem, então essas raízes elas ainda não estão tão fibrosas assim, né? Para poder estarem preparadas para uma agressão tão grande. Então aqui, vou soltando isso devagarzinho aqui, esse torrão. Ah, mas deixa o torrão ou tira o torrão? Depende. Como é fibroso, provavelmente não vai ficar torrão aqui na minha mão. Porque as fibras elas têm essa característica de não formar grumos, né? Aqui, ó. Aqui você já pode observar aqui esse enraizamento da planta. Eu vou tirar a outra aqui também.
Ó, tudo isso aqui que eu estou segurando aqui são raízes. Então esse processo aqui tem mais ou menos uns 2 meses, né, que eu fiz isso e já tem bastante raízes aqui. Dando sequência aí, pessoal, mostrando para vocês aqui as raízes. E outro detalhezinho aqui, eu observei aqui que essa planta, ela pode também ser destacada aqui, ó, formando um outro bebezinho aqui. Eu vou estar fazendo isso aqui e no final mostrando para vocês aqui se eu posso destacar isso aqui e formar uma outra planta. Tá vendo? Já veio com um pedacinho de raiz aqui, ó. Show? Vou mostrar para vocês aí no final. Vou ficar um pouquinho mais em silêncio agora e trabalhando aqui, mostrando esse trabalho para vocês. Voltando aqui ao vídeo, né, depois das plantas reenvasadas aqui, mostrando para vocês o resultado desse trabalho aí. Aqui tá aquele bebezinho aqui que eu falei com vocês, eu percebi ali que tinha como ser destacado, e aí ele já tava com um pedacinho de raiz. Bom, temos aqui agora 3 plantinhas. O que eu vou fazer agora depois delas plantadas, reenvasadas? Vamos molhar elas, né, deixá-las com bem irrigadas, né, nada de deixar elas desidratarem, nada de deixar elas secas nesse momento. Vamos deixar elas recuperarem essas raízes na sombra, né? Uma sombra, uma claridadezinha, mas nada de sol. O filodendro, mesmo grande, ele já não gosta de sol esturricante. Então, nesse momento aqui, então, aí que o cuidado deve ser redobrado para que essa planta não fique exposta à luz solar direta. Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Só falar um detalhe para vocês aí referente, mas que substrato você usou? Bom, substrato fibroso, né, como foi falado, e nesse substrato, aquela dica lá que eu dei a respeito do nitrogênio. Esterco, né, usei esterco nesse substrato e também terra vegetal compondo ali todo esse substrato aí para você. Pessoal, queria agradecer a você que ficou até aqui no vídeo, né? Deixa aquele like, curte, compartilha e principalmente, pessoal, comenta lá que é uma forma de eu saber, né, esse diálogo nosso aqui, como que está sendo, se você está conseguindo compreender o que eu falo. Você tem dessa planta, já conhecia? Como que você cultiva ela aí na sua casa, na sua região? Isso é interessante também da gente saber. Outras pessoas também vão acessar esse vídeo, vão ver também o seu comentário e a partir disso, de repente, até responda. Você acaba respondendo o questionamento de outra pessoa. Isso é bem interessante. Todo comentário que é deixado no canal, eu faço questão de deixar a minha curtida lá e tá também respondendo. Não, nada fica sem uma resposta. Então você que fica na dúvida, será que eu comento? Pode comentar que eu leio e também respondo cada comentário. Faço questão de estar respondendo cada comentário aí dos inscritos. E também você que não é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, que ativando o sininho, cada vez que eu publicar algo novo aqui, você vai receber aí. É isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.